Será que Deus existe? Será que a Bíblia realmente é verdade? Será que eu devo me casar com aquele ali, ó? Será que eu estou salva? Se você está sofrendo aí com as dúvidas na vida cristã, esse vídeo é pra você. Olá, meu nome é Cássia Menezes e você está no canal Bíblia na Real. O nosso objetivo é fazer você virar a chave da compreensão bíblica. A gente acredita que só pratica aquele que compreende as verdades bíblicas. Mas Cássia, por que a dúvida é tão ruim assim? A gente vai pegar o exemplo da mulher aqui do lado, ó. Pois é, a esposa de Ló, ela ao duvidar virou uma estátua de sal. E não é assim muitas vezes que ao duvidar a gente paralisa? Esse vai ser o nosso passo a passo para identificar qual é a raiz da dúvida que você está tendo. Porque assim a gente consegue ter um planejamento para aniquilar essa dúvida de uma vez por todas. Você conseguiu ver que a gente tem uma árvore, o fruto dessa árvore é a dúvida. Como é que a gente faz para aniquilar essa dúvida? Cortando a árvore? Cortando os galhos? Tirando os frutos? Não. O único jeito de aniquilar isso daí é mexer na raiz. Você conseguiu notar que aí a gente tem 3 tipos de raízes? Cada período em que eu estiver falando sobre uma raiz, eu vou ir tirando essa tarjinha marrom. Por isso que é importante você ir até o final do vídeo para saber quais são os 3 tipos de raízes da dúvida para você conseguir identificar aí. E a primeira raiz da dúvida, ela é resultado da ação maligna, pois é, do diabo. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre ela? Então vamos aí olhar para o quadro e a primeira forma de identificar uma dúvida que vem da ação maligna é justamente a quantidade grande de dúvidas ao mesmo tempo. Então as dúvidas que vêm em relação ao diabo geralmente são várias ao mesmo tempo. A pessoa não tem só uma, não, ela vai tendo várias e para formar uma confusão mesmo na mente. Tá ligado muito à questão da emoção. Então, o mal ele quer te gerar uma emoção forte para você querer desistir. E esse tipo de dúvida, ele sempre te coloca para baixo, sempre. Tanto é que a gente vai colocar uns exemplos práticos aqui. Você não vai conseguir, você é fraco, você não está bem na fé. Então, ele sempre vai te colocar lá para baixo. E essas dúvidas, elas não fazem sentido. Então, por exemplo, você tá na igreja, você tá buscando a Deus, você aceitou o Senhor Jesus e aí vem uma coisa na sua mente, ó, você tá mal. Você não fez nada, você não pecou, você não teve um erro assim grotesco que você não tivesse pedido perdão, entende? Então não faz sentido nenhum. Bom, agora na prática, como é que eu vou lidar com tudo isso? Esse tipo de dúvida, você não pode nem pensar muito. Já tem que, ó, mandar para fora. Já não pode nem deixar fazer assim, ó, um ninho na sua cabeça. Você vai sempre confrontar essa dúvida. Colou de Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, esse tipo de dúvida, que é uma dúvida que vem gerada diretamente pelo diabo, é uma dúvida que a gente tem que resistir. O que significa resistir? Ir contra essa dúvida, não aceitá-la. Na prática, se vem na minha mente assim, ó, você é fraca, ou então ele pode usar você mesmo para pensar nisso. Eu sou fraca, para dar a ideia de que você que tá falando isso, mas não é você que tá falando isso. E o que eu vou fazer? Eu vou me contrapor a essa dúvida. Então, se vem, você é fraca, eu vou falar, não, eu não sou fraca. E mesmo que eu fosse fraca, eu tenho um Deus que é mais forte que tudo, eu confio nele. Então, você vai contrapor essa dúvida. Bom, e o segundo tipo de raiz da dúvida é justamente a falta de conhecimento. Você já imaginou aí que a tua dúvida pode ser gerada pela falta de conhecimento? Como é que eu identifico essa raiz? A dúvida é sobre algo específico que você leu hoje na Bíblia e você ficou com dúvida. Por exemplo, você lê um versículo lá e fala que Deus mandou matar isso e aquilo. Você fala, nossa, mas que Deus é esse, né, que manda matar? Então, você tem umas dúvidas que são específicas. Segundo, você tem uma confusão sobre os temas fundamentais. Então, você não sabe se você está salvo, se você não está salvo, como é que faz para estar salvo. Bom, e vamos lá então ao versículo base dessa segunda raiz. O meu povo
foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então você percebe que esse conhecimento é o conhecimento de leitura mesmo, de entender, de compreender o que está se passando na Bíblia, para que eu possa o quê? Aplicar na minha vida. Veio aí um pensamento, uma dúvida, falando alguma coisa do tipo, nossa, eu não fiz nada para Deus, não estou em nenhum ministério, eu acho que eu não estou salvo. Ele diz o quê? Que eu sou salva pela graça através da fé. Então eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Tudo é um dom de Deus. É lógico que eu vou aproveitar essa dúvida, eu vou tomar decisões em cima dela. Será realmente que eu estou muito parada? Que eu estou salva, mas eu estou muito parada e eu precisava salvar mais pessoas? Então você vai raciocinar, mas isso não pode te deixar para baixo. Bom, e a terceira raiz é a falta de experiência. O nosso relacionamento com Deus é como se fosse o relacionamento com o ser humano. Isso significa que a partir do momento que eu creio em Deus, eu não vou confiar assim rapidamente. Não. A mesma coisa quando eu conheço uma pessoa, eu não vou confiar assim tão fácil nela, não é? Então, muitas vezes você vai precisar dessa experiência para conseguir confiar, para conseguir não ter dúvida. Então, como eu identifico isso? Geralmente essa dúvida está muito ligada a uma situação, a algo que eu tenho que passar, mas porque eu não passei antes, eu tenho medo. Pois é, eu me lembro de uma situação que eu tive que passar logo no comecinho da conversão, em que eu tive muito medo, porque eu nunca tinha passado. Hoje, depois, eu passei pelos mesmos problemas, mas como eu já tinha passado naquele momento, eu tive muito mais confiança de passar e passei, tranquilamente nessa situação, porque eu já tive a experiência do passado, como Deus me honrou, como Deus me ajudou, não é? Então você vai precisar passar por isso também. Exemplos práticos que a gente vê aí. Deus não está com você nisso, Deus não te ama, você não vai sair dessa. São várias coisas que vêm na mente, mas isso vai ser curado a partir do momento que você vai tendo um relacionamento com Deus e vai adquirindo essa experiência. Então as dúvidas elas vão saindo, porque você vai se contrapondo a ela, tá? Como é que a gente lida? Aumentar o tempo com Deus, constância na fé, a fim de ter experiências com Deus. Então, se aceito Deus, depois não aceito mais, aceito Deus, depois não aceito mais, eu não tenho tempo de ter essas experiências com Ele. Então, quando você aceita Deus, tem que ser firme, nunca mais largar. A gente sabe que não é fácil, mas a partir do momento que você vai tendo essa constância, fica tudo mais fácil, as dúvidas elas vão se esvaindo. E o versículo que a gente tem para isso é Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Cássia, mas você está me mostrando conhecimento de novo, é experiência. Não. No hebraico original em que esse texto foi escrito, esse conhecer, ele está ligado a um conhecimento experiencial, ou seja, uma experiência com Deus. Sabe aquela experiência que a gente tem no dia a dia, depois do casamento? Pois é, esse é o tipo de experiência que esse versículo ele está falando. Então, na prática, se vier aí uma dúvida do tipo, olha, Deus não está com você nisso daí, não. Você vai o quê? Lembrar de todas as vezes que você passou e que você não sofreu dano, porque Deus estava com você, porque Deus te ajudou. Você entende como experiência também é importante para combater essa dúvida? Por fim, o nosso maior exemplo de como lidar com as dúvidas está no capítulo 4, e os versículos do 1 ao 13 do livro de Lucas, e ali mostra o que? A tentação de Jesus. Então você vai perceber que ali ele rebate todas as dúvidas e usa de todas as raízes aí para quebrar, para arrancar de vez essa investida que o mal tem contra ele, né? Bom, eu tenho certeza que se você chegou até o final e vai praticar tudo isso que eu te disse, essas dúvidas nunca mais vão te afetar. Elas nunca vão embora. Mas você sabendo lidar com elas, tudo fica muito mais tranquilo. E se esse canal e esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo também, viu?